Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado: um para semear e dois para receber. Esse vai ser o nosso código. Código do Aero Rancho. Quando alguém falar para você um para semear, você diz dois para receber. Amém? Nós vamos ser tão numerosos, nós vamos se perder. Você já pensou, Jefferson? A pessoa fala assim: onde você está? Eu estou perdido aqui no meio da igreja. Tem tanta gente que eu não sei onde eu estou. Tanta gente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Quero ministrar uma palavra de fé. Eu disse algum tempo atrás que Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Deus responde à fé. A fé o clamor é uma atitude de fé. Só clama quem acredita, sim ou não? Sim ou não? Deus é atraído pela fé. Isso explica porque muitas pessoas sofrem, porque muitas pessoas estão frustradas, porque elas esperam que Deus vá ter pena delas. Deus não... Misericórdia é diferente de pena. Amém? Vocês estão aí? Escute isso. Quantos conhecem alguém que usa esse sentimento para tentar ganhar as coisas? Falei, eu conheço. A pessoa tenta te fazer sentir pena dela. Infelizmente, essa é uma estratégia muito ruim. Não surte resultado. O que vai trazer resultado para a tua vida, e não importa a tua idade, é a fé. E a pastora citou a Aline. Por que ela devolveu o dízimo? Por que ela ofertou? Porque ela teve fé. Ela venceu o sentimento de comiseração. O que é esse sentimento? Eu tenho tão pouco, e eu vou dar o pouco que eu tenho, vou ficar sem. Ela disse: eu tenho pouco, mas o meu Deus pode me dar muito. Amém? Deus abomina a dúvida. Você quer ver Deus ficar irritado? E Deus se irrita. É quando Ele se depara com uma pessoa duvidosa. Fala, misericórdia. Deus abomina o mais ou menos. Deus abomina o meia boca, o quase. Por isso Ele disse: é melhor que você seja frio do que você ser morno. Quantos já ouviram aquela frase? Ruim com ele, pior sem ele. Quantos já ouviram? Falou, eu já ouvi. A menina, não dessa igreja, de outros lugares, ela diz assim: olha, o meu namorado não vale nada, mas se eu ficar só, é pior. Fala, misericórdia ao quadrado. Isso vale para o menino também. Quando eu era do mundo, eu tinha um relacionamento assim. Era ruim o relacionamento. Pensa num relacionamento ruim. Mas atendia as minhas necessidades básicas. Misericórdia, que
Deus me livrou de uma vida miserável. Mas pensa numa miséria que era a minha vida. Mas eu pensava assim, é ruim, mas é bom. Não existe ruim bom. Ou é ruim. Amém? Se tem alguma coisa mais ou menos na tua vida, joga fora. Se você tem um liquidificador que bate assim pro lado, você fala assim, bom, vou tomar uma vitamina meio batida. Você toma e tem uns pedaços maior de coisa dentro, já viu? Joga fora esse liquidificador, Deus vai te dar outro. Amém? Podia até fazer uma campanha. Campanha, joga fora o mais ou menos e ganha o novo. Campanha desapega, boa. Minha esposa também. Posso relatar aqui o fato? Ela tinha um namorado que era mais ou menos. Aí Deus falou para ela, larga esse que eu te dou mais um 0 bala. E ela creu. E Deus falou para ela, olha isso. Olha que poder. É assim, meu amigo e minha amiga. Vamos lá então, vamos ler aqui o texto. Qual texto que eu falei? Não falei. Olha aí, Juízes. Eu vou te dar um cara, aliás, vou te dar um exemplo de um cara que ele era agressivo, hein? Abusado, cara. Aleluia. Falei para minha esposa, imagine a emoção do maninho. Cadê o maninho? Deve estar trabalhando por aí. Ele deve pensar, né? Uma filha adorando a Deus através da dança. Um filho adorando a Deus através do baixo. Isso é um milagre, hein? E uma esposa adorando a Deus através do serviço, né? Esse é um homem. O outro na bateria, cadê ele? Eu profetizo que o outro está na bateria. Que poder. Isso é poder, sim ou não? Juízes capítulo 6. Instituto. Um para semear e 2 para receber. É o princípio de Deus. Deus falou para Abraão, me dá o seu que eu te dou muito mais. E Abraão entendeu. Juízes capítulo 6, verso 13. Diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Fala, uau. Deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos te louvar, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem prosperado as obras das nossas mãos, o Senhor tem levantado homens e mulheres neste lugar, pessoas que vão marcar essa história, que vão marcar essa geração. Nós queremos, Deus, consagrar o nosso coração na tua presença. Queremos
Deus, receber a revelação do teu Espírito. Repete-se comigo: Senhor Deus, revela a tua palavra na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, muito obrigado, queridão. Isso é bênção. Gideão, o tema dessa palavra para você que está anotando é a procura de Deus. Quantos querem saber o que Deus procura? Eu falei, eu quero. Mas fala com fé, fala, eu quero. Deus procura por pessoas que manifestam a fé nele. Amém? Deus está à procura de pessoas que acreditam na tua palavra. A única maneira de você chamar a atenção de Deus é através da fé. É a única maneira. O clamor, o choro, chama a atenção de Deus no sentido, na atenção, realmente, só a atenção. Mas a mão de Deus é atraída pela fé. Amém? E Gideão atraiu a Deus. Deus estava olhando a terra, ele estava passeando na terra, e ninguém foi capaz de chamar a atenção de Deus, senão Gideão. Gideão chamou tanta atenção de Deus, que Deus fez um discipulado com ele. Fala, poder. Quantos querem fazer discipulado com Deus? Gideão fez um discipulado. Ele argumentou com Deus e ele foi abusado. Fala, abusado. No bom sentido. Ele não faltou com a reverência. Ele foi específico. E a fé te torna uma pessoa específica. A fé te torna mais claro, transparente. A fé tira de você o medo. Porque o medo afasta o projeto de Deus. O medo te afasta da missão de Deus. Todas as vezes que Jesus conversava com alguém, ele dizia assim, não temas. Fala para a pessoa que está do seu lado, não temas. É impressionante o que o medo faz com a pessoa. É impressionante, por que esse dia eu estava assistindo um documentário, presta atenção, fala para a pessoa que está do seu lado, atenção, muita atenção. O diabo não conseguiu te impedir de vir aqui, mas ele pode tentar te distrair. Escute o que eu vou te ensinar. Nunca mais tua vida vai ser a mesma depois dessa palavra. Eu estava assistindo um documentário e o homem tinha matado um e esfaqueado 3. E no final ele se matou. Só que antes dele se matar, ele dizia assim, eu não queria fazer isso. Não era para eu fazer isso. Não era para isso acontecer. Se esse cara não tivesse falado aquilo que ele falou, eu não teria feito. E ele estava tentando justificar a atitude dele. Ele estava tentando culpar o outro, o que ele fez, o assassinato dele. Já pensou que loucura? Não. É a mesma coisa ele dizer assim, não, eu matei. Mas a culpa não foi minha. A culpa foi dele, ele mexeu comigo, matei. É isso que ele estava dizendo. Mas no fim,
no final, você percebe que ele fez o que fez porque ele teve medo. O medo impede você de se aproximar de Deus. O medo impede você de se lançar na presença de Deus. É o medo. Na verdade, a pessoa tenta se proteger. Ela se protege. Mas Gideão foi ousado. Ele disse assim: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, porque antes desse versículo Deus fala para ele: eu sou contigo. E ele fala assim: mas se o Senhor é comigo, por que eu estou sofrendo? Olha que ousadia de Gideão. Agora, por que Gideão falou isso? Por que ele teve essa atitude? E isso fez com que Deus ficasse feliz. Depois que Gideão falou isso, Deus falou: esse é o cara. Quantos querem ouvir isso de Deus? Fala: eu quero. Imagine Deus olhar para você e falar assim: essa é a mina. Essa é a guria que crê que eu vou dar um casamento para ela poderoso. Essa é a menina. E Deus falou para Gideão: você me chamou tanta atenção, você mexeu tanto comigo, mesmo sendo humano, que você será o intermediador do meu poder. Fala aleluia. A fé faz com que Deus fique tão feliz, que Ele diz assim: olha, você será uma ferramenta nas minhas mãos. Eu vou curar através da tua vida. Eu vou libertar através da tua vida. Aleluia. Agora, Gideão ouviu as histórias de Deus desde pequeno. Fala, desde pequeno. As crianças cresciam ouvindo: olha, Deus livrou o povo do Egito. Deus falou assim, depois que Ele tirou o povo da escravidão, Ele falou assim: quando seus filhos crescerem, você vai lembrá-los, você vai contar a história de como aconteceu. Você vai falar: olha, Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou do Egito. E todos os dias Gideão ouvia a mesma história. E esses dias a minha esposa falou para a Ana Júlia: eu vou te contar uma história. E ela contou uma história para a Ana Júlia. E a Ana Júlia ficou observando. E aquela, olha que poder, aquelas palavras estavam sendo ministradas sobre a vida dela. E no final nós fizemos uma oração e dizemos: que você tenha o sono dos justos. E ela dormiu. Amém? Você que é pai, o que você tem ministrado para os seus filhos? O que você tem ministrado para a sua família? Não vou falar de família, estou falando de fé. E então, Gideão, todos os dias ouviu isso. Ele ouvia que Deus tirou o povo do Egito. E aí ele ficou em luta. Ele falou: mas peraí, olha o que ele diz: do que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Gideão está falando assim: olha lá, e que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito. Gideão questionou os princípios. Gideão está dizendo aqui em outras palavras: mas eu tenho sido fiel, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, eu tenho sido fiel nas minhas ofertas, eu tenho feito a minha célula, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho pago preço. Até quando eu vou viver nessa vergonha? É isso que Gideão fez. Amém? Por isso que a fé tem a ver com verdade. Fala verdade. Fala com fé, fala verdade. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, porque Ele nos conhece. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus te conhece. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que nós recebemos toda presta atenção, Ana Júlia só está aquecendo a voz. Deus sabe que você recebeu toda uma influência dos seus pais. Deus sabe. Mas o que Ele espera de nós então? Ele espera que nós sejamos verdadeiros. Verdadeiros, sinceros. Gideão aqui foi sincero. Ele não ficou assim: ai, mas meu Deus, Deus vai me fulminar. Não. Ele falou: mas Deus, eu estou aqui escondido, porque os inimigos estão me perseguindo. Cadê o seu poder?
Então a fé, por que às vezes a pessoa não se entrega? Porque ela não é verdadeira. Porque ela não acredita na verdade. Vou te dar um exemplo muito simples. O que leva uma pessoa a negociar o voto dela? O que leva? Uma pessoa fala assim, não, me dá um sacolão que eu voto em você. Me dá um dinheiro que eu trabalho para você. O que leva essa pessoa a fazer isso? A dúvida. Ela não acredita em nenhum candidato. Então ela pensa assim, bom, já que tudo não presta, então eu também vou negociar os meus princípios. Fala, misericórdia. Ela está dizendo, já que ninguém vai fazer nada, eu também não vou nem valorizar o meu voto. Eu faço o que eu quiser com o meu voto. Eu vendo, inclusive. É isso. É a mesma coisa, a pessoa que você diz assim, querido, vamos para a igreja, Deus vai mudar a sua história. Ela pensa na hora, eu vivo numa vida tão miserável, que eu vou fazer o que na igreja? E se vai, já vai não esperando nada. Não, estou aqui, vou vir, mas não vou esperar nada. Fala, misericórdia. Eu quero ler mais um texto com você que está em Atos, para encerrar. Atos. Aleluia. Atos, quem achou Atos, fala Atos. Capítulo 5, verso 1. 1? Então, verso it. Japonês, meu amigo. É duro ser poliglota, né? Poliglota. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo muito simples. Não nessa igreja, outros lugares por aí. A pessoa, presta atenção para você entender. A pessoa não acredita que pode ganhar 5 mil reais. Ela não acredita, na cabeça dela não entra. E ela acha que quem ganha rouba. Pronto. Beleza. Aí você veio para a igreja, ouviu a palavra dos milagres. Você está cheio de fé. Aí você chega em casa, não. Na sua casa não tem ninguém assim. Na rua, nos amigos. Aí você fala assim, eu vou ganhar 5 mil reais. Essa pessoa olha para você e fala assim, se acha. Você se acha o tal, né? E começa a te criticar por causa da tua fé. Resumindo, a pessoa que não acredita, ela não se contenta em não acreditar. Ela não acredita e tem raiva de quem acredita. Fala misericórdia. É igual casamento. Quem não acredita em casamento, não adianta você falar assim, vou casar. Sabe o que ele vai falar? Ela, você é bobo. Vai se enforcar. Porque não deu certo para ela. Ela acha que não vai dar certo para você também. Amém, igreja? Então é assim, o incrédulo é um ser muito ruim de lidar. É muito difícil, porque a pessoa não acredita em nada. Você fala assim, vamos numa campanha, mais uma, mas é incrédulo. E eu vou falar de um cara que é incrédulo. O nome dele é Ananias. Olha o nome do cara, já começa com Ananias, né? Oxi, tem algum Ananias aí? Não, né? Ufa, imagina. Ô pastor, meu nome é Ananias. Verso 1. Entretanto, certo homem chamado, com sua mulher Zafira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Faz cara de suspense. Palavra forte, cara. Eu até fiquei. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás de teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E
vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a... Cara, essa palavra é muito forte. Presta atenção no que eu vou te ensinar. O problema aqui não foi o dinheiro. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa. Deus não depende de nós. A obra de Deus não depende de nós. O que chateou Deus foi a mentira. Fala, misericórdia. Ao contrário de Gideão. Quando Gideão chegou para Deus, ele foi sincero. Ele foi verdadeiro. Escute bem. Deus não espera que nós sejamos bons. Até porque, mesmo que nós sejamos, é irrelevante. Fala comigo, é irrelevante. É irrelevante o nosso talento. É irrelevante. Tanto é que Deus dá o talento para a pessoa e Ele não pega de volta, deixa o talento para a pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Quantos já viram alguém, se deparou com alguém, mesmo que seja do mundo, você falou assim, rapaz, essa pessoa tem talento. Falei, eu já me deparei. Por que essa pessoa tem talento? Porque Deus é doador, Deus oferta nas nossas vidas, independente. Deus é generoso. Então, o que Ele está dizendo? Independente do que eu faça, o poder de Deus continua o mesmo. Independente do que eu trabalho, mas eu tenho resultado. Entre o meu resultado e a minha verdade e o meu caráter, Deus vai preferir o quê? Caráter. Se você tiver que escolher entre ter resultado e ser verdadeiro, seja verdadeiro. Amém? O que chamou a atenção de Deus na vida de Gideão foi a verdade. Ele chegou para Deus e falou, Deus, se o Senhor é poderoso, por que eu estou passando essa dificuldade? Se o Senhor está dizendo que é comigo, porque Ele diz assim, eu sou contigo, varão valoroso. Aí Gideão diz, mas se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por essa dificuldade? Gideão foi o quê? Verdadeiro. Deus não espera de nós perfeição porque Ele nos conhece. Deus espera de nós verdade. Quando você chega diante de Deus, não fica pensando assim, eu vou falar uma palavra bonita, porque aí eu chamo a atenção de Deus. Não. Você pode falar 2 palavras, mas se você for verdadeiro, e Deus falar assim, não, essa pessoa falou verdade, então eu perdoo ela, eu levanto ela e eu prospero ela. Amém? Aleluia! Acabou. E Jesus conta uma parábola, ele disse assim, certa vez chegou um publicano e um mestre na igreja. O mestre disse, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, devolvo meu dízimo, venho na igreja 3 vezes, eu bato todas as minhas metas, eu sou o máximo, Deus. Aleluia, hein? Só estou informando. E o publicano chegou e falou assim, Deus, eu sou um rato, eu não valho nada, tem misericórdia da minha vida. O publicano foi perdoado, e o outro não. Então, o que deixou furioso a atitude de Ananias, o que deixou Deus furioso ou irritado, foi a mentira. Era melhor nem ter feito nada, nem ter ido na igreja. Agora ele foi e ele quis manipular. E Deus ficou muito triste. Fala misericórdia. Vocês estão muito sérios. Essa palavra não é de acusação, de exortação, não. Essa é uma palavra de ensino. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ufa. É de ensino. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro e falar assim, Deus, eu estou há 2 anos, 3 anos, 10 anos na mesma e eu não saio do lugar. É isso. É isso. Quando o povo saiu do Egito, eles começaram a caminhar. E Deus falou assim, 40 dias você chega no destino. Mas no caminho, eles começaram a murmurar, mas é muito difícil, mas não sei o quê. Começaram a barganhar. Aí Deus falou, então você vai girar. Agora, em vez de você ir, você vai dar a volta, vai ficar dando volta.
E eles ficaram 1 ano, 2 anos, para cada dia 1 ano. 1 ano, 30 anos, 40 anos, porque não foram sinceros. Então o que Deus espera de nós, a fé que atrai a mão de Deus, que faz com que Deus te prospere, a fé está totalmente relacionada com a verdade. Por que Gideão foi tão, vamos dizer assim, incisivo com Deus? Porque ele era verdadeiro. Ele não falou assim, mas é Deus. Não, ele disse, Senhor, se o Senhor é poderoso, por que eu estou nessa? Foi verdadeiro. Para uma pessoa falar isso, tem que ser muito verdadeiro. Tem que estar muito com o pé no chão, muito seguro. Sim ou não? Não é assim? Você já discutiu com uma pessoa que estava convicta da verdade? A pessoa não arreda. Você fala, ela rebate na hora. Porque ela é verdade. Ela diz, não, é isso, porque eu estou falando a verdade. Então a fé que Deus nos ensina nesta noite é uma fé verdadeira. Não existe fé zona e fezinha. Existe fé. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Amém? Por isso que Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não estava dizendo que tem fezinho, ele estava dizendo que tanto não tem, que se for do tamanho do grão de mostarda, você faz muitas coisas. Amém? Porque não existe, não, minha fé é só para... Não, ou você crê, ou você não crê. Ou você acredita e faz, e é verdadeiro, e Deus vai andar com você, ou você não acredita. Por isso ele disse, é melhor que você tem que ser frio ou quente, não seja morno. E hoje nós vivemos uma realidade, no Brasil principalmente. O evangelho foi tão pregado, mas tão pregado, que a maioria das pessoas conhece. Dificilmente você vai falar com alguém que não conhece a palavra. A maioria conhece. Mas muitas pessoas conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Fala misericórdia. E aí o que acontece? Acontece o pior. Nós vemos na vida dos outros, mas nós não vemos nas nossas vidas. E Deus não quer que nós sejamos espectadores. Deus quer que nós sejamos atuantes. Amém? Deus quer que você seja atuante, que manifesta, que as pessoas olhem para você e falam assim, Deus está na tua vida. Não porque você se veste de branco, mas porque os seus frutos permanecem. Amém? Não é porque você anda de terno e gravata, então você é santo. Não quer dizer nada. Você pode andar de camiseta, mas deixa eu olhar para você, seu casamento é uma bênção. Você é a própria bênção. Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te fazer um pai de grandes nações. Se tu uma bênção. Você vai ser a própria bênção. Onde você andar, as bênçãos vão acontecer. Você será a própria bênção. Amém? Agora, para isso, o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa ser verdadeiro. Seja verdadeiro. Quando eu cheguei na igreja, eu falei assim, cara, a realidade do cristão é muito diferente da minha. Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Aliás, não consegui fazer tudo isso. A minha pergunta é, será que eu vou conseguir deixar de fazer tudo que eu faço? Essa era a minha grande pergunta. Mas eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não sei falar, eu não acredito em mim, eu sou pecador, mas eu me arrependo dos meus pecados e eu quero ter uma nova vida. E quando eu me deparei, eu já não falava mais palavrão, eu já sentia dor do pecado. E Deus mudou a minha história para sempre. Amém? Seja verdadeiro com Deus, seja real, fala, Deus, é isso, está doendo aqui. E Deus vai mover sobre a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos.